Na quinta reunião ordinária, 3 comissões de estudo são formadas. Regularização fundiária, preservação do patrimônio do Cemitério da Saudade, fiscalização do Pai Serviço são os temas dos novos grupos de trabalho. Requerimento aprovado pede contratação de funcionários em centro de saúde no Parque Valença. Primeira parte discute direito à moradia. E já dá para entrar na folia. Fim de semana tem pré-carnaval e você confere a programação completa na Agenda Cultural. O Câmara Notícia está no ar. Oi, gente, boa tarde, 5 horas e 3 minutos e vamos começar com a segunda edição, já com a reunião ordinária. Ontem foram formadas 3 comissões especiais de estudos aqui na Câmara. Nós vamos apresentar esses novos grupos de trabalho e a gente começa com a Comissão da Regularização Fundiária. Durante a quinta reunião ordinária, a mesa diretora da Câmara realizou o sorteio para definir os membros da Comissão Especial de Estudos, que vai discutir o programa de regularização fundiária urbana da cidade. O presidente será o vereador Carmo Luiz, do PSC, pois, de acordo com o regimento interno da Câmara, o autor do pedido de instalação da CE é quem fica à frente dos trabalhos. Eu solicito os líderes de bancada manifestar desejo em participar da referente comissão. Todos os líderes de partidos mostraram interesse em participar da comissão e, diante disso, foi pedido que fosse ampliado de 3 para 5 integrantes. Eu ocupo esse microfone aqui à parte para solicitar ao vereador Carmo Luiz que aumente de 3 para 5 partidos participando dessa importante discussão para a cidade. Foi Carmo quem sorteou os partidos em que os líderes indicaram os membros do grupo de trabalho. Assim, o PP indicou Tico Costa, o PSL Edson Ribeiro, o PPS Paulo Haddad e o PSOL a vereadora Mariana Conte. O presidente da comissão usou a tribuna para falar da importância de discutir o tema na Câmara de Campinas. Nosso objetivo é tornar realidade o direito social de moradia e os princípios da função social da cidade e da propriedade. E esses estão entre as nossas principais obrigações como membros do Poder Legislativo desta cidade. O Cemitério da Saudade, o primeiro público do país, também é tema de uma comissão. O objetivo é proteger o patrimônio histórico e cultural da cidade. A Comissão Especial de Estudos para a Preservação do Patrimônio do Cemitério da Saudade vai ser presidida pelo vereador Campos Filho, autor da proposta. E vai ter como integrantes os parlamentares Carlão do PT, Ailton da Farmácia, Permínio Monteiro e Luiz Henrique Cirilo. O objetivo é resgatar o valor cultural e histórico do cemitério, que já é tombado. Essa comissão ela tem como prerrogativa fazer o seguinte: cuidar para que toda essa arquitetura, toda essa beleza seja preservada. Ali a gente diz que é um museu a céu aberto. Nós temos a história não de Campinas, mas do Brasil. E eu dizia hoje, na minha fala na tribuna, que não é talvez uma característica do povo latino a preservação da memória. Mas a partir do momento que nós pegamos a situação do cemitério hoje e vemos quantas pessoas estão ali sepultadas, o próprio Francisco Glicério, em 1920, ele acabou iniciando os trabalhos da Câmara Municipal. Então a gente vê que isso é história e essa história ela tem que ser preservada. A revitalização do cemitério, aliás, é uma das prioridades do presidente da CETEC, Arnaldo Salvetti, empossado nesta quarta-feira. Para o vereador, a área precisa ser desmistificada e se tornar um ponto para se estudar e conhecer a cidade. Essa comissão ela vai servir para convidar pessoas a virem aqui. Tem várias pessoas que vão lá, que frequentam, que fazem o estudo e tal, mas nós vamos aprimorar isso ainda mais, Mirna, e desmistificar um pouco. A Câmara Municipal vai ter essa iniciativa, desmistificar um pouco essa coisa de cemitério. Ah, cemitério dá medo, essa coisa toda, não. Nós vamos fazer um trabalho legal com essa comissão que está sendo formada hoje aqui na Câmara. Em breve deve ser divulgado o calendário das ações da comissão. E o Pai Serviço, aqueles veículos adaptados para o transporte de pessoas com deficiência, é o assunto da terceira comissão, presidida pelo vereador professor Alberto. Vamos conferir.
A Câmara instalou e realizou na 5ª reunião ordinária o sorteio da Comissão Especial de Estudos sobre o PAI, o Programa de Acessibilidade Inclusiva da Prefeitura de Campinas. O transporte é oferecido pela INDEC às pessoas que têm restrição severa de mobilidade e precisa de cadeira ou andador. O autor do requerimento é o vereador professor Alberto, do PR, que fala dos objetivos do trabalho. A nossa proposta é criar essa comissão para estudar, para apontar possibilidades, para ver o que está acontecendo, por que está com essa demanda tão reprimida, por que não consegue atender todas as necessidades e também para nós tentarmos talvez melhorar o regulamento do PAI Serviço. Ele justifica a importância dessa discussão na Câmara. Se uma pessoa hoje que depende desse serviço estiver lá cadastrado e o pai for lá, o transporte estiver lá e a pessoa sentir mal, não poder, por exemplo, ir, ele já perde a oportunidade, ele já fica basicamente excluído. São pessoas que estão em tratamentos e às vezes são tratamentos muito pesados, são medicamentos e tantas coisas e às vezes ocorre uma predisposição e então é muito triste. Outro problema são a possibilidade às vezes desse transporte chegar nos bairros mais isolados, situações de ruas precárias. Professor Alberto, autor do pedido da CE, é automaticamente o presidente. Após a leitura do requerimento pedindo a abertura da comissão, foi realizado o sorteio para a escolha dos 4 membros que foram indicados pelos líderes dos partidos contemplados. Eu solicito o PSB, o PT e o PSDB que informe os vereadores que farão parte da comissão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. O PSDB indica o vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia. O PT indica o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho. E o PSB? Senhor presidente, esse vereador se auto-indica para fazer parte da comissão. Pois não, vereador Vinícius Gratti. Mais informações sobre a 5ª reunião ordinária você encontra no site que está aí na sua tela, campinas.sp.leg.br. E moradores do Parque Valência reclamam da falta de profissionais no centro de saúde. A população realizou um abaixo-assinado com mais de 1.500 assinaturas. Esse documento foi anexado a um requerimento aprovado pela Câmara que pede a contratação de funcionários. Ao tomar conhecimento de que o Centro de Saúde do Parque Valença está sem ginecologistas obstetras, o vereador Pedro Tourinho apresentou em reunião ordinária um requerimento encaminhando à Prefeitura o abaixo-assinado elaborado por moradores da região. Nesse abaixo-assinado, a população apela à Prefeitura para que contrate emergencialmente, urgentemente, profissionais que possam fazer o atendimento à saúde da mulher e ao cuidado obstétrico também naquele centro de saúde. É impensável, inadmissível que as mulheres da região do Parque Valença, as mulheres que são atendidas naquele centro de saúde, não possam ter a sua saúde devidamente atendida por falta de profissionais. De acordo com o vereador, o problema já existe há cerca de 1 ano. Hoje acaba que a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres que simplesmente desistiu de ir ao centro de saúde para fazer o atendimento de saúde da mulher, porque não espera encontrar no centro de saúde um ginecologista que possa cuidar da saúde dela. Pedro Tourinho ainda destacou o fato de que não há para onde encaminhar as pacientes da região do Parque Valença que necessitam de ginecologistas obstetras e que essas pacientes enfrentam filas de espera sem saber ao certo quando serão atendidas. Porque, na verdade, os problemas vão sendo empurrados com a barriga mesmo. As pessoas não conseguem, por exemplo, mamografia, né? A gente todo ano vê aqui a questão do Outubro Rosa, mas efetivamente é impossível ter Outubro Rosa se você não tem profissionais que possam estar ali dialogando com a mulher, orientando-a sobre a importância de fazer a mamografia e prescrevendo, fazendo a indicação, o requerimento de realização da mamografia para as mulheres que estão na idade. Esse é o tipo de problema que hoje está se acumulando por causa da falta desse profissional. Esse requerimento vai ser encaminhado para o Executivo, que tem até 15 dias úteis para responder. E veja a seguir, o presidente Michel Temer sanciona reformas no ensino médio. E na agenda cultural, a programação do pré-carnaval daqui da cidade. A gente volta já.
Na primeira parte da reunião ordinária de ontem, a vereadora Mariana Conte presidiu um debate sobre a ocupação Nelson Mandela e o direito à moradia. Pelo menos 50 moradores da ocupação Nelson Mandela, que fica no Jardim Capivari, participaram da primeira parte da 5ª reunião ordinária. A sessão foi convocada pelos parlamentares Mariana Conte e Gustavo Peta e foi presidido pela vereadora. Eu acho que é de fundamental importância que a gente faça o debate aqui nessa casa sobre o problema habitacional na cidade. Nós estamos vivendo um período de crise econômica no Brasil, com aumento do desemprego, inclusive no 4º trimestre de 2016, segundo o IBGE, o desemprego chegou a 12,3 milhões de pessoas. A gente está vivendo uma situação de achatamento dos salários, de elevação dos custos de vida. Os aluguéis têm crescido muito. Nos últimos 4 anos, o valor dos aluguéis subiu cerca de 23%, e, nessa situação, muitas famílias não conseguem pagar o aluguel. A gente tem aí visto, pela cidade, um aumento do número de despejos de famílias, e aí a gente tem uma situação gravíssima na cidade, que é a falta de moradia para as pessoas que necessitam dessa moradia. Os moradores contabilizam 600 famílias na ocupação. O terreno está inutilizado há pelo menos 40 anos, mas a comunidade corre risco de despejo. E a ocupação Nelson Mandela, eles vão deixar simplesmente colocar na rua? Vai ser um caos, hein? Porque de lá a gente não sai. Vamos resistir mesmo. De lá, a ocupação Nelson Mandela não sai. Eles vão ter que ter uma solução para a gente. Em uma primeira manifestação no início deste ano, eles caminharam até a prefeitura e conseguiram direitos como acesso ao posto de saúde para gestantes e matrículas nas creches. Tanto o vereador Pedro Tourinho quanto a vereadora Mariana Conte pediram aos moradores que acompanhem as discussões do plano diretor com relação à incorporação de novas áreas urbanas na cidade. Campinas hoje tem uma quantidade muito grande de imóveis abandonados no centro, por exemplo. E existe uma legislação que trata do direito à utilização dos imóveis que estão abandonados no centro para fins de moradia de interesse social. E eu não vejo a prefeitura fazendo valer essa lei, que é a lei da desocupação dos imóveis que estão abandonados no centro da cidade. Ao passo que, quando ela fala da ampliação da mancha urbana, ela está falando certamente de você estender a chamada área urbana para áreas que hoje são rurais, que basicamente é para virar condomínio. A política urbana, o urbanismo, pode ajudar na segurança das nossas cidades, na medida em que elas facilitam o uso de espaços que hoje, pelo fato de estarem abandonados e parados, elas acabam agravando o problema da segurança. Isso é uma coisa que beneficia o conjunto dos moradores de Campinas. O vereador Gustavo Peta, um dos realizadores da reunião, justificou a ausência na tribuna do pequeno expediente da sessão e aproveitou o tempo de liderança para manifestar apoio à ocupação. O que nós vemos em Campinas são diversas propriedades, diversos vazios urbanos que há muitos anos não cumprem a sua função social, que há muitos anos não servem ao desenvolvimento dessa cidade. Nós vamos ter uma discussão aqui sobre, por exemplo, o plano diretor, e esse tema tem que estar presente. Por quê? Porque é preciso garantir esses direitos a partir da ocupação desses vazios urbanos. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer sancionou a lei da reforma do ensino médio. A lei foi publicada no Diário Oficial em setembro do ano passado, mas só passa a valer com a definição da Base Nacional Comum Curricular, que deve ser homologada ainda neste ano. Nós vamos acompanhar agora as principais mudanças na reportagem da TV NBR, emissora do governo federal. Entre as principais alterações estão a flexibilização curricular, sendo que, além das disciplinas da base comum curricular, o novo ensino médio prevê que língua portuguesa e matemática são obrigatórias ao longo dos 3 anos. A ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas. E a formação técnica dentro da grade do ensino médio. O texto também prevê aumentar as escolas em tempo integral. Os alunos vão poder escolher 40% das disciplinas que vão estudar de acordo com a área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela Base Nacional Curricular Comum, que está em debate.
parte. As escolas vão ter 5 anos a partir de 2018 para se adaptarem. Pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior sobre isso que elas querem cursar, vão poder estar mais preparadas para o vestibular que elas vão fazer. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no 3º ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1.700.000 jovens não estudam nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem uma sinalização muito forte da direção de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional. E olha, gente, até agora nada de chuva para o fim de semana. Amanhã a máxima, aliás, continua alta. Olha só, segundo o CEPAGRE da Unicamp, a mínima nessa sexta-feira é de 21 graus e a máxima de 34 graus. E o tempo deve permanecer limpo assim até segunda-feira. Bom, gente, hoje é dia da nossa agenda cultural e hoje o destaque vai para o pré-carnaval de Campinas. Anota aí que tem bastante opção de blocos de rua. Michael Vancini. Olá, a gente abre a agenda cultural de hoje com as principais estreias do cinema. Um dos destaques é Lion, Uma Jornada para Casa. O longa Lion, Uma Jornada para Casa conta a história do indiano Saru, que se perde do irmão e é obrigado a sobreviver sozinho até ser adotado por uma família australiana. Outra estreia é Aliados, filme estrelado por Brad Pitt que conta a história do oficial de inteligência Max Vatan, que encontra uma agente de resistência francesa e juntos participam de uma missão perigosa na fronteira inimiga. The man, the myth, the legend. John Wick, Um Novo Dia para Matar, traz Keanu Reeves no papel principal. A trama se passa quando Wick é forçado a deixar a aposentadoria para ajudar um velho amigo a derrotar uma organização secreta. Para quem gosta de terror, a dica é o filme A Cura. Um executivo precisa ser resgatado de um centro de cura que não é um local tão inócuo quanto parece. E vamos falar agora de show. Hoje tem a apresentação da Orquestra Brasileira Jamaicana no Sesc. O evento acontece no Jardim do Galpão às 8h30 da noite. No sábado, o Bar do Manuel Estrela d'Alva realiza o Samba no Maneco. É na rua Lafayette Arruda Camargo, no Parque São Quirino, às 5 da tarde. Também no sábado tem Raimundos no Brazuca, em Barão Geraldo. É a partir das 10 da noite. E esse fim de semana também é de pré-carnaval e tem muita coisa por toda a cidade. São cerca de 30 blocos. A folia começa na sexta-feira, às 6h30 da tarde, com o Cordão do Félix na Praça Carlos Gomes. No sábado, a City Banda leva pela primeira vez o agito para a Praça Arautos da Paz, no Taquaral. A concentração começa às 2 da tarde e o desfile tem início às 4. Também no sábado tem o desfile do Bloco Unidos do Candinho. A concentração é a partir da 1 da tarde nos Jardins do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que fica no distrito de Souzas. Já no domingo, o Nem Sangue Nem Areia leva sua batucada para a Vila Industrial. O desfile acontece na rua atrás da Estação Cultura, a partir das 2 da tarde. Eu fico por aqui, um bom fim de semana e até mais. Tá aí, tem muita opção, dá para escolher qual bloco tradicional da cidade você quer cair aí na folia e até levar a família. Valeu, Michael Vancini, pelas dicas. Bom, a gente encerra esta edição por aqui e amanhã a gente volta ao vivo, 12h30. Até mais.